Oi, gente! Eu sou a Yolanda. Eu sou a Maria Gabriela. Eu sou a Mariana. E eu sou a Clara. E nós somos alunas do Colégio FAP Ribeirão Preto e fazemos parte do itinerário FAP Social. Hoje vamos entrevistar uma especialista sobre deficiência intelectual. Márcia, se você puder falar um pouquinho sobre você e o que você faz, por favor. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer, poder conversar aí com os alunos do ensino médio, sobre essa temática tão relevante que é a questão da deficiência intelectual. Então, vamos à minha apresentação. Eu sou a professora Márcia Duarte Galvani, eu sou professora da Universidade Federal de São Carlos, do Departamento de Psicologia, e atuo no curso de licenciatura em Educação Especial e também no programa de pós-graduação em Educação Especial, aí que forma mestres e doutores na área da Educação Especial. Um pouquinho da minha trajetória. Eu sou formada pela Universidade Federal de Santa Maria do Rio Grande do Sul. Eu fiz o curso de licenciatura em Educação Especial. É um curso que forma professores, para atuar com alunos aí com deficiência. Fiz também o curso de especialização na área da deficiência intelectual e o meu mestrado e o meu doutorado na Unesp de Araraquara, no programa de pós-graduação em educação escolar, e tanto no mestrado como no doutorado, o meu foco de pesquisa foi sempre estudantes com deficiência intelectual. Então, eu espero aí poder contribuir aí com vocês, nessa, vou chamar de conversa, conversa aí sobre as pessoas com deficiência intelectual. Então, Márcia, a gente queria fazer algumas perguntas sobre o assunto e você poderia falar a definição de deficiência intelectual? Eu trago para vocês, antes de falar o que é a deficiência intelectual, eu gostaria de colocar que ao longo dos anos tiveram diversas definições para se referirem às pessoas com deficiência intelectual, elas eram chamadas aí antes, da nomenclatura deficiência intelectual, como pessoas com deficiência mental, pessoas até com, eram confundidas com doença mental. Então, foram surgindo aí, diversos estudos dentro da área da deficiência intelectual, e sempre associando a deficiência intelectual ao funcionamento intelectual, quando a gente pensa na definição da deficiência intelectual, o que nos remete à questão dos testes, dos testes de QI, do que são os testes de inteligência. Só que a partir da década de 60, foi incluído, não mais a avaliação, para se definir uma pessoa com deficiência intelectual a esses testes, e sim uma avaliação mais geral do comportamento, que eles chamam também do comportamento adaptativo. Então, que foi, incluído aí a definição da deficiência intelectual. E hoje, mais recente, a gente tem uma definição que é ligada aí ao DSM-5, que define a deficiência intelectual como um transtorno, que tem início quando a pessoa está começando a se desenvolver, e ao longo do desenvolvimento, ela pode apresentar alguns déficits, que a gente fala que é um déficit intelectual, pode ter um déficit funcional e também um déficit adaptativo. Por isso que antes, que eu falei que quando se pensava, lá no início, no decorrer aí da história, que antes só se avaliava a pessoa para definir se a pessoa tinha deficiência intelectual ou não, até aos testes de inteligência. Então, como foi incluído aí a questão do comportamento adaptativo, vocês percebem que ampliou, a definição aí, quando a gente fala que também eles podem não só estar aí atrelado à questão do funcionamento intelectual. E o que seria, quando a gente fala assim, mas o que seria, um déficit no funcionamento adaptativo, É quando uma pessoa
alcança aí os padrões dentro de uma comunidade, né? A questão da independência pessoal, responsabilidade social, né? E sempre comparando a outras né, pessoas com desenvolvimento típico, que a gente pode falar, né? A mesma idade, né? E também, dentro desse funcionamento adaptativo, a gente fala que tem alguns domínios, né? Que é o domínio conceitual, então, quanto essa pessoa domina o conceito, o domínio social, né? A questão da interação, e também o domínio prático, né? Que se tem dentro aí de uma sociedade. E ela também pode ser classificada em 4 graus, e a gente pode chamar de deficiência intelectual leve, moderada, grave e a profunda. Entendi. E você poderia nos falar também sobre as causas da deficiência intelectual? Quando a gente fala em causas da deficiência intelectual, a gente tem que pensar que existe diferentes causas, né? A gente traz primeiro as causas que são consideradas, né? Que podem acontecer durante a gestação, né? Acho que um exemplo assim bem para vocês entenderem são as causas que a gente fala que são causas genéticas, né? Um exemplo é a síndrome de Down. Né? Então, por exemplo, lá, né, durante a gestação, quando o bebê lá tem a concepção do bebê, acontece, a gente fala com um acidente genético, né? Então, ao invés de ter 46 cromossomos, esse bebezinho ele se forma com um cromossomo a mais. Então, ele vai, durante aí a gestação, ter aí a síndrome de Down. E falando um pouquinho, né, para vocês entenderem o conceito da síndrome de Down, né? Então, é uma síndrome, né, genética que acontece na hora da concepção, e uma das características das pessoas com a síndrome de Down é a deficiência intelectual. Então, por isso que ela está, né, caracterizada aí dentro, né, das pessoas com deficiência intelectual, porque elas têm como principal característica a deficiência intelectual. Então, vão apresentar aí um funcionamento, né, em alguma daquelas áreas que eu citei anteriormente, vão ter alguns déficits intelectuais, né, durante o seu desenvolvimento. E tem outras, tá? Tem outras causas aí, por exemplo, de má formação do sistema nervoso, que pode ocorrer aí também uma deficiência intelectual, influências ambientais, né, durante a gestação, uma desnutrição materna, uso de drogas. Então, tudo isso durante a gestação, né, a gente fala que são as causas pré-natais, que ocorrem durante a gestação, pode ocorrer lá no bebezinho e ele vir aí a nascer com uma deficiência intelectual. E depois a gente fala que a gente tem as causas perinatais, né, que são as causas que acontecem no finalzinho da gestação, né, por alguma, e até também, não só no final da gestação, mas também até o 7º, 8º dia após o nascimento desse bebê, né, que pode ocorrer, então, quando a gente fala que nas últimas semanas, até na hora do nascimento, por exemplo, uma mãe, um exemplo bem comum, né, que acontece, quando na hora do nascimento, dá uma oscilação de pressão na mãe, né, então vem faltar oxigênio aí no cérebro desse bebezinho, então pode lesar a parte intelectual e essa criança aí vir a nascer também, né, vir a nascer com uma deficiência intelectual. Ou por uma infecção, né, enfim, então pode ocorrer aí algumas intercorrências, né, durante ali o parto e até os 7 dias que a gente fala da criança e desse bebê, e aí desencadear ali uma deficiência intelectual. E também tem as causas pós-natais, que é o após o nascimento. As mais comuns que a gente pode citar é a questão do traumatismo craniano, né, algum acidente, infecções, meningite, por exemplo, o uso de algum tóxico, enfim, metabólico, e aí pode dar, né, ocasionar aí uma deficiência intelectual.
também outro que eu havia esquecido, a questão da desnutrição. Então, o bebezinho, né, nasce e aí tem uma desnutrição que pode vir a causar também uma deficiência intelectual. Acho que falei todos, né? Tento resumir, mas só retomando, então existem, né, 3 causas, né, que a gente fala, que a primeira, a causa pré-natal, né, pré-natais, que é durante a gestação, depois perinatais e as pós-natais, que é após o nascimento. Então pode ocorrer ali com o bebê e ele vir a ter uma deficiência intelectual. E Márcia, quais são os tipos de deficiência intelectual? Eu já até citei uma, né, que foi a síndrome de Down, né, então temos aí os tipos, né, da deficiência intelectual ligadas aí às síndromes, né, tem a síndrome de Down, tem a síndrome do X frágil, que também é comum e tem como característica a síndrome do X frágil, a característica da deficiência intelectual, é também uma síndrome de condição genética, tá? Assim, também temos a síndrome do álcool fetal, que a gente fala, né, que é o uso aí do feto, né, durante a gestação, é exposto ao álcool. Então, a mulher aí está grávida, né, utiliza aí, né, de álcool e é passado aí pela placenta e o bebê recebe. Então, a gente fala que depois, né, tem essa síndrome, que é a síndrome do álcool fetal, que causa também uma deficiência intelectual. E tem, né, também a questão aí quando eu falei das causas, né, quando ocorre aí falta de oxigenação, né, uma paralisia cerebral, e pode também, né, vir aí a ocorrer né, um tipo da deficiência intelectual que lesa aí, né, partes aí do intelecto desse bebê, dessa criança, enfim. E qual o comportamento adequado diante das pessoas com deficiência intelectual? Essa questão, assim, eu acho ela bem bacana, né? Principalmente para falar para vocês, né, que são estudantes aí do ensino médio, e muitas vezes qual é a nossa tendência, né? Eu acho que se a gente vai parar para pensar, vocês já devem ter ouvido falar, né? As pessoas com deficiência intelectual, se eu perguntar para vocês, né? O que vocês entendem, né? O que vocês já ouviram falar sobre pessoas com deficiência intelectual? Que elas não sabem se relacionar ou se elas são agressivas. A gente até ouve, principalmente em relação à síndrome de Down, eles têm uma sexualidade apurada. Não é nada disso, tá, gente? Apagam isso. A gente precisa, né, se dirigir às pessoas com deficiência intelectual naturalmente, né? Porque ela em primeiro lugar, antes dela, né, que a gente fala, né, de ser uma pessoa com deficiência intelectual, ela é uma pessoa, né, ela tem as suas potencialidades, mesmo quando eu digo, né, que eu contei lá para vocês no conceito sobre a deficiência intelectual, que essas pessoas, elas apresentam déficits, né, um deles o déficit cognitivo, né, ou na área lá adaptativa, mas elas têm potencialidades, né? Então, a gente tem que sempre olhar para uma pessoa com deficiência intelectual, olhando, falando com ela. E outro erro que é cometido quando tem uma pessoa com deficiência intelectual, ou ela está acompanhada do pai, da mãe, ou do cuidador, ou do professor, a gente faz a pergunta olhando ou para o pai, ou para a mãe, ou para o cuidador, né? Olha para a pessoa, né? Se ela não souber, que tem algumas pessoas com deficiência intelectual que têm a dificuldade na comunicação, mas mesmo se eu estiver olhando para ela, com certeza ou o pai ou o cuidador, eles vão responder. Mas quando a gente se refere, a gente conversa com essa pessoa, a gente olha para a pessoa que tem aí a deficiência intelectual. Outro ponto que eu gosto muito, trate sempre essa pessoa de acordo com a idade dela. Né? Nunca porque a tendência nossa, né, por ouvir, ter esses preconceitos sobre essas pessoas de infantilização. Né? Então,
eterna criança, não. A gente precisa, né? E isso a gente vem trabalhando também, a gente precisa mostrar isso para os pais, que elas têm potencialidade. Então, se é uma criança, eu tenho que tratar de acordo, né? Ela é uma criança com a idade que aquela criança tem. Se é um adolescente, eu não posso infantilizar. Ele tem a deficiência intelectual, mas de acordo com as fases aí do desenvolvimento, questões hormonais ocorrem normalmente. Então, se é um adolescente com deficiência intelectual, ele também vai ter vontade de namorar, ele vai ter vontade de... Entende? Então, desses exemplos, o que eu quero passar como mensagem? Falam, né, se refiram, tratem essa pessoa de acordo com a idade dessa pessoa. Tá? Converse, né, com ela, sempre, né, olhando, isso eu já coloquei, mas dê atenção a ela, né? Outro ponto também importante é a questão da superproteção, né? Cuidado com o superproteger uma pessoa com deficiência intelectual. Quando eu falo que a gente precisa acreditar nela, olhar para os potenciais dela, essa questão aí, às vezes, da superproteção, ela tem uma deficiência intelectual, então ela pode tudo, né? Então não vou expor ela a um grupo de amigos, porque ela pode ser tratada com preconceito, não. Né? Cuidado com essa superproteção, né? O esclarecimento a essas, sobre essas pessoas. E também nunca subestime a inteligência, né? O conhecimento. Por isso que eu falo assim, acredite que essa pessoa, por mais que ela tenha, né, esse diagnóstico da deficiência intelectual, seja por ocorrência de uma síndrome ou por outra aí que ocorreu durante a gestação, ela tem potencialidade, né? Ela é capaz, desde que seja oferecido o quê? Oportunidade para essa pessoa. Então, se vocês aí no decorrer da trajetória escolar de vocês, se vocês tiverem um colega aí, por exemplo, com a síndrome de Down, acredite, dê oportunidade para esse colega, escute, né? Eles têm condições, sim, de aprender, desde que seja oferecido o quê? O contexto, né? Oportunidade. Você fala que a questão da potencialidade, acreditar na potencialidade dessas pessoas, é quando eu ofereço o que é a oportunidade, né? Delas aprenderem, enfim. Acho que é isso, gente. É sempre assim, estar atenta, né? Olhar para a pessoa com deficiência intelectual, antes de tudo, como uma pessoa, né? Uma pessoa aí que tem o direito, por exemplo, de estar na escola, que tem o direito ao mercado de trabalho, né? E cuidado com a infantilização. Não esqueçam, essas pessoas elas devem ser tratadas de acordo com a idade cronológica delas. Tá bom? Foram essas. Não sei se tem mais alguma questão. Não, foram essas nossas perguntas. Muito obrigada por se disponibilizar, Márcia. Sim. E muito obrigada pela entrevista. Bacana. E é muito bom, né? Saber que alunos aí do ensino médio né, estão interessados, né, em conhecer um pouquinho, né, do conceito, da causa, quem são as pessoas com deficiência intelectual. Espero aí ter contribuído aí na trajetória de vocês, na trajetória acadêmica de vocês. Obrigada aí pelo convite. Obrigada. Muito obrigada pelo seu tempo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, gente. Obrigada por assistirem. Indiquem para os seus amigos.